Flamengo não deu um pique no jogo. O Flamengo jogou trotando 90 Jogou a minutos. pelada, então. O Flamengo jogou trotando o trote safado da pelada. De quando aquele teu tio já encheu a cara e já tá no fim da pelada, que você estica pro teu tio, aquele teu tio barrigudo. Saber isso, porque é uma equipe que, repito, tem problemas do treinador, tem problemas dentro do elenco que foram expostos pelos próprios jogadores e também pelo próprio técnico, tem problema da diretoria. É uma equipe que não passa confiança pro torcedor do Flamengo. E hoje, talvez, mesmo com a eliminação, com a saída do Vitor Pereira, também seja um momento de muita pressão. Martelo batido aí no Flamengo. 4 saídas aí praticamente confirmadas do Mengão após mais um fracasso, mais um vexame em 2023 do Flamengo. Empatando fora de casa como o Nublense, um time bem pequeno aí do Chile, que seria a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Galera, preparei aqui para vocês 2 cortes aqui, irei deixar aqui na descrição desse vídeo aqui. Peço a vocês que participem deixando seus comentários aí, irei ler todos se eu puder. A atuação do Flamengo foi deprimente. Mas você diria que preocupa também por ser 2 atuações que não exatamente empolgam? Eu acho que preocupa muita coisa. Ô Douglas, quando você estava jogando, já tinha aquele aparelhinho que media quem estava de migué em campo lá? GPS. Media o GPS? Sim, já tinha. Se pegarem esse aparelho hoje do Flamengo, cai todo mundo. Eu acho que só dá para livrar a cara do Cebolinha. É porque O Flamengo não deu um pique no jogo. O Flamengo jogou trotando 90 Jogou a minutos. pelada, então. O Flamengo jogou trotando o trote safado da pelada. De quando aquele teu tio já encheu a cara e já tá no fim da pelada, que você estica pro teu tio, aquele teu tio barrigudo, que ele dá aquele pique e tropeça. É o Flamengo hoje. Tudo isso, velho. Pô, pelo amor de Deus, é só você pegar. O Nublense gostou do jogo e o Flamengo jogou sem se dedicar. O Flamengo jogou sem ter o mínimo interesse. Tá, mas a escalação do Flamengo, se você pegasse a escalação do Flamengo hoje, ela tinha Davi Luiz, Felipe Luiz voltando depois de um tempão, Thiago Maia e Vidal, mais o Gerson. Não importa. Era um time muito parado. Era um time com uma capacidade atlética baixíssima. Davi Luiz cheio de problema na temporada, seja de lesão, seja de jogar mal. O Felipe Luiz voltando. Thiago Maia, que joga mal há muito tempo. O Vidal, que foi a pior escalação geográfica desde o Bernard na semifinal da Copa. Por que escalação geográfica? Porque ele é do Chile. Botaram porque ele foi lá fazer relações públicas. Aí ele tem moral com Botaram pessoal. porque ele foi lá ontem, desceu falando, dando risada pra todo mundo e tudo. Escalação geográfica. Lembra o Bernard? Ah, não, o Bernard conhece o Mineirão e tudo. Sim. Naquele jogo foram 2 escalações geográficas, né? Era o Dante que conhecia os alemães e Conhecia muito bem os alemães. E o Bernard que conhecia, era do Mineirão. Alegria nas Aí pernas. o povo vinha junto. Cara, a atuação do Vidal hoje é grotesca. O Vidal errou tudo que tentou. Então, assim, eu falei e repito, é uma atuação patética, uma das mais patéticas dos últimos 10 anos do Flamengo. E olha que tem atuação patética nesse meio tempo aí. E aí o pessoal fala assim, mas e o Sampaoli? Trocou muito. Isso é o Sampaoli. Isso daí não dá pra falar. Quem contratou... Sabia que era assim. Como diria o Galvão naquele vídeo histórico, quem contratou que resolva. Perfeito. Porque o Sampaoli faz isso. De um jogo pro outro ele troca 6. Por quê? Porque eu quis. Eu sou o treinador, eu tenho que tomar decisão. Eu que mando e deu. Eu tenho que tomar decisão. Então assim, ele fez isso. E tirou todo mundo que poderia correr no time. Tirou Ayrton Lucas, tirou Pulgar. Então assim, tirou Vitor Hugo. Uma atuação deprimente. O Nublense, hoje, eu não sei como é que foi a entrevista coletiva, o Nublense deve estar revoltado de ter empatado o jogo. Porque o Nublense merecia ganhar o jogo. Deixa eu botar a Monique Danello nessa conversa, porque o Vaz tá pontuando aqui, Monique, questões físicas, né? De um time
um pouco mais lento, mais... Paulo Souza tá lá, atrapalhando um montão de gente no campeonato italiano com um time bem limitado. É muito mole dizer que o Vitor Pereira não presta, que a comissão dele não presta. E a responsabilidade dos jogadores? E os jogadores que entram em campo com trote safado igual foi hoje? Trote de pelada de fim de ano de empresa. É só pegar o jogo. Pega o jogo e vê. É trote de churrasco de família. Pega o jogo e vê. Quer dizer, não, depois não sei o quê. Tu jogou aonde? Não joguei em lugar nenhum. Mas já dei trote safado em churrasco. Então eu posso dizer. Porque o migué que deram hoje eu já dei em churrasco. Então eu sei. Então, assim, é isso. É você falar aí. Olha a tabela. 4 rodadas, o Flamengo tem 5 pontos. 5 pontos. Nesse grupo, o Flamengo tem 5 pontos. O que mais impressiona é que o Flamengo tem 5 pontos e o Nublense tem 4. 5 pontos, cara. Com esse elenco, com a maior folha salarial da América Latina, da América do Sul, que eu não sei, mas bate de frente com os do México lá. E tem 5 pontos depois de 4 rodadas. E ninguém bota a cara. Seu Marcos Braz não bota a cara. Falou aí, Monique? Não. Não. Quanto tempo? Tô vendo Não aqui bota a cara. que agora que saiu... Belo gol, inclusive ele é o maior artilheiro brasileiro agora com esse gol na competição, na Libertadores. Mas depois que o Nublense empata, nos minutos finais até teve uma blitz grande do Nublense. Sim. E eles só talvez não... E a gente não vai nunca saber se eles iam fazer um ou não. Mas eles têm uns jogadores com uma estatura muito baixa. Muito. E eles chuveiraram as últimas bolas do desespero na área. Ou seja, escolheram, às vezes, uma resposta que não seria a deles, né? A bola na área. Mas eles tiveram um volume ali no final. Até uma chance de chegar perto do gol do Flamengo. Sem dúvida alguma. E assim, o gol que o Nublense faz parece gol de pelada, Fernanda. O cara vai ali num tic-tac, dando faltas. O que é normal em O que é competição. normal. Ele já estava numa rigorosidade que não acontece aqui no futebol brasileiro. Quando o Gerson tenta cavar aquela falta ali, ele acaba gerando o lance do gol do Nublense. E depois o Vidal fica olhando, a equipe fica olhando. Então assim, me incomoda muito a forma como o Flamengo jogou ontem, não só na parte tática, técnica, física, mas a postura desses jogadores. Parecia que a qualquer momento eles iam conseguir resolver o jogo e estava muito longe disso. Depois que a chuva aumentou, quem cresceu foi o Nublense. Quem conseguiu entender que tinha condições de empatar e até virar essa partida foi o Nublense. Então, assim, o torcedor flamenguista tem total razão em ficar chateado, em cobrar, em contestar esse time do Sampaoli. Por quê? Se a gente for pegar os últimos jogos, eu só consigo lembrar de 2 jogos em que o Flamengo realmente jogou bola. Internacional e contra o Fluminense. Perdeu contra o Internacional e empatou contra o Fluminense. Não, então, e assim, o Fluminense tem o detalhe de que ele passou um tempo inteiro com um a mais. Exatamente. Isso é um grande detalhe. Então, né? assim, até nas boas atuações do Sampaoli, a vitória não veio. E em outros momentos onde a vitória veio, o Flamengo não jogou tão bem, por exemplo, no jogo contra o Bahia, onde foi pressionado com 9 jogadores do Bahia em campo. Então, assim, a perspectiva, é claro, a gente sempre fala aqui, o Sampaoli tentou vir como bombeiro para apagar fogo, mas se o torcedor do Flamengo também está achando que vai acontecer o que aconteceu com o Dorival ano passado, isso não vai acontecer. O que aconteceu no ano passado é raridade dentro do futebol, porque os erros foram cometidos pela diretoria. Naquele momento lá, era o Paulo Souza, o Dorival veio, conseguiu botar o Flamengo com o time B lá no G4, no G6 do Campeonato Brasileiro, conseguiu fazer o Flamengo ser campeão da Copa do Brasil, da Libertadores. E repito, o São Paulo ele tem culpa? É claro que ele tem culpa, mas no geral, essa temporada do Flamengo, até aqui pelo menos, tem sido um desastre por conta das escolhas da diretoria. E é claro, os jogadores também têm responsabilidade nisso. O Vidal faz uma temporada terrível. E olha, depois dessa partida, o treinador Sampaoli comentou sobre a falta de evolução nesse time. Cadê? Depois do jogo com Corinthians, alguns jogadores não Para fazer a coletiva com ele, um jogador que não foi bem, inclusive sofrendo críticas dos torcedores. Sim. A gente tem um grande flamenguista aqui, que é o Vene Casagrande, que já tem alguns dias, eu vou dizer... Algumas semanas. Algumas semanas em que ele fala, ei, o Vidal por hora não dá.
Ele pode ter uma evolução, mas por enquanto, se existe uma meritocracia, não é pro Vidal estar ali, né? E o Vidal, tudo bem, a gente entende que o jogo foi no Chile, ele é chileno, depois de mais de 15 anos ele volta a jogar com uma camisa de clube no seu país, a gente entende que tem um contexto também, né? Mas ele foi um personagem que não foi bem na partida. Muito pelo contrário, Fernando. O Vidal quase entregou 2 gols pro Nublense. Ele deu 2 bolas ali que o Nublense poderia ter feito gol. E assim, eu tô falando do Vidal aqui, mas o Thiago Maia também não foi verdade. bem. O próprio Gerson, que eu elogio constantemente aqui, fez uma partida muito ruim e foi crucial no gol. O Davi Luiz, mais uma vez, fez um jogo abaixo do que a gente espera. O Flamengo tem um problema na lateral direita, que o Wesley é um garoto muito novo, não dá pra ficar queimando ele, botando toda a culpa nele. Mas o Varela é um cara que desde que chegou, em nenhum momento mostrou pro que veio no Flamengo. Então, existem problemas claros nessa equipe. Existe uma deficiência de montagem de elenco, do elenco e do time que mais tem investimento no futebol brasileiro e no futebol continental da América do Sul. Então, assim, eles vão precisar, nessa janela de transferências, junto com o São Paulo, que adora um reforço, acertar alguns pontos, como esse primeiro volante. Por exemplo, o Pulgar não jogou ontem, é um cara que vem assumindo essa posição. Sim. Mas você precisa de outro volante ali para poder fazer a companhia pro Pulgar, Até porque o Vidal e o Thiago Maia estão mal, entendeu? Lateral direita, a mesma coisa, Fernanda, é um problema do Flamengo. E outra, como o Venê sempre Já fala tem aqui no tempo, programa, né, Pedrosa? tem que dar oportunidade para os garotos. Por que não dá oportunidade para os garotos? Então, assim, se tá tendo um problema com os cascudos, os caras milionários, dá oportunidade. Porque se tem uma coisa que essa base do Flamengo sempre fez e faz muito bem, pelo menos na última década, é revelar bons jogadores. Inclusive, na última temporada, né, Pedrosa, a gente destacou tanto aqui o João Gomes, falamos tanto, e aí a gente até falou e trouxe a pauta aqui na época em relação ao salário do João, que a gente entendia que ele era o top 3 da importância do time, Sim. e aí tá a ausência dele há tanto tempo e fazendo falta, e ele tinha um dos menores salários do elenco. Já não é de hoje que no futebol carioca a gente tem os clubes sendo salvos pela sua base. Sem dúvida. Isso acontece geralmente quando há um desespero. E aí por isso fica muito evidente com Botafogo e Vasco que precisam, às vezes até precocemente, lançar garotos para salvar o seu time profissional. E isso Exato. acaba acontecendo. O Fluminense, que a gente nem fala, né, que é uma base que há muitos anos... 4 jogadores de saída aí do Flamengo, aí, de acordo com a Jovem Pan Esporte aí. O goleiro Hugo, o zagueiro Pablo e Rodrigo Caio, além do atacante Marinho. E também tem outro jogador que pode também estar pintando aí nesse grupo aí, que seria o Felipe Luiz. Também deve estar de saída aí do Mengão aí, caso o time receba alguma proposta. O quarteto não está nos planos aí do técnico argentino aí, Jorge Sampaoli. Marinho e Rodrigo Caio possuem contratos até o final do ano e a partir de julho pode deixar o Flamengo sem custo, um pré-contrato com qualquer equipe. O Hugo Souza e Pablo, com contratos mais longos, pode custar alguma compensação financeira para o Flamengo. Então, esses aí são as possíveis saídas do Mengão aí. São jogadores que alguns, como o Rodrigo Caio, já rendeu muito no Flamengo. Deu muita alegria aí para o time, para o torcedor flamenguista. Mas Marinho, Hugo Souza, é um goleiro jovem, teve sua oportunidade, mas não entregou. E Pablo, até hoje, não mostrou para o que veio no Flamengo. Um zagueiro que sempre teve oportunidade, já errou muito, parece que está desatento na partida. Não entregou o que era esperado, né? Porque veio com a contratação que a galera achou que seria um zagueiro titular, ou seria aquele zagueiro confiável. Muitas vezes você não é titular, mas é confiável. Quando o time depende de você tem uma oportunidade, você entra e faz o seu melhor. Você vira o 12º jogador ali do técnico. Então, essas aí são possíveis saídas do Flamengo aí, ainda nessa temporada 2023. Então, o Mengão vai ter que ir forte no mercado aí para tentar aí recompor esse time aí do Flamengo, que está precisando muito, principalmente no sentido de intensidade. O time não entrega muito dentro de campo.